Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, ouvintes do Papo Preto. Você acabou de dar play em mais um episódio do podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo, uma mídia independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é importante, você pode dar o apoio lá pelo nosso site, né, na nossa assinatura, ou apenas acompanhar, continuar acompanhando, compartilhando aqui nossos conteúdos. Meu nome é Estela Diogo. E hoje eu estou aqui com uma figura importantíssima para a ciência, para a pesquisa brasileira. Eu recebo aqui a biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora Jaqueline Góes, que ela ficou muito conhecida por ser uma das primeiras biomédicas a sequenciar em apenas 48 horas o genoma do vírus, né, da Covid, causador aí da Covid-19. Jaqueline, agora eu passo a palavra para você, para que você possa se apresentar aqui para a gente, contar um pouquinho, né, da sua trajetória até aqui e falar também da importância desse mapeamento. Está com você, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho da minha história, principalmente para pessoas de origem humilde e quase que consequentemente pretas, porque é de onde eu vim. Então é um lugar que eu tenho uma relação muito forte e que eu quero que as pessoas conheçam a minha história e que elas saibam que é possível também, né, através das oportunidades, mostrar todas as potencialidades e as capacidades que nós, povo preto, temos. Falar um pouquinho assim da minha história, como eu já comentei, eu sou uma biomédica, né? Como vocês já falaram, eu sou uma mulher de origem humilde aqui de Salvador, né? Meus pais conseguiram suplantar a linha aí da pobreza através da educação e por acreditarem que a educação é realmente transformadora, eles investiram na minha educação para que eu pudesse também ter um futuro, um destino diferente do que se espera, né, para meninas e meninos pretos e favelados. Então, a educação era realmente o ponto forte, né, e era a única coisa que a gente era cobrado de fato. E através disso, eu fui galgando, né, outros lugares. Tive a oportunidade de frequentar escolas particulares no ensino fundamental. No ensino médio, eu tive o desejo, também por influência de outras pessoas da minha família, primos, tios, que tinham frequentado a Escola Técnica Federal. E na Escola Federal, eu tive a abertura para o mundo, né, social. Foi na Escola Federal que eu tive a oportunidade de me entender como pessoa preta e de me entender também como uma pessoa pobre, né? Porque eu habitava e, enfim, permeava por espaços que eram majoritariamente brancos e de classe média, então aquela visão de que você é uma pessoa preta e pobre dentro da sociedade fica camuflada. E eu digo que o Cefet foi um grande divisor de águas na minha vida, porque me permitiu, de fato, pensar de forma diferente para o futuro. Então, ali eu tive letramento racial, letramento social, letramento político, para além de uma educação de excelentíssima qualidade. E quando eu finalizei, né, o meu curso do ensino médio, precisei trancar os cursos técnicos e fui me dedicar de fato à área da biomedicina, que era a graduação que eu tinha, de certa forma, escolhido, mas que eu gosto de dizer também que a biomedicina me escolheu. Eu sempre cresci com essa influência também da área da saúde, porque a minha mãe, para além de ser pedagoga, né, de graduação, ela era técnica em enfermagem, e por ser já concursada, ela trabalhava em hospital, no Hospital das Clínicas aqui de Salvador. Então, eu tive essa influência muito grande também de ir para o Hospital das Clínicas, esperar minha mãe sair de plantão e ver aquelas pessoas ali vestindo um jaleco branco e saber que elas estavam ali treinando, né, outras pessoas e cuidando de outras pessoas também. Então, era um ambiente muito convidativo, era um ambiente que remontava, assim, quase que o rol de deuses, assim, que eram responsáveis por trazer a cura, por trazer qualidade de vida para as pessoas. Então eu quis muito fazer a área da saúde por conta desse ideal
né, do jaleco branco, e toda vez que eu falava que eu queria fazer um curso na área da saúde, as pessoas linkavam isso com a medicina, né, que eu acho que é um estereótipo muito comum, é um estereótipo muito fácil, né, dentro da nossa sociedade, porque a medicina ela está ligada realmente a essas posições sociais mais avantajadas, né, assim, uma condição financeira melhor. E quando se fala em cursos da área da saúde, acho que quase que majoritariamente se remete primeiramente ao curso da medicina. Mas eu tinha comigo uma certa, um certo receio, eu diria, talvez uma certa reserva em relação à medicina, porque eu achava que eu não daria conta, né, de, por exemplo, transmitir mensagens ou informações ruins, né, para as famílias dos pacientes. E mal sabia eu que eu acho que aquilo já era realmente assim o meu organismo, o meu subconsciente mostrando que não era bem a medicina que eu estava buscando. E aí descobri que a biomedicina era, na realidade, a profissão que eu estava procurando esse tempo todo. Era a profissão que eu queria, de fato, exercer, porque, apesar de ser da área da saúde, não mexia especificamente, não tinha contato direto com o paciente. E foi aí, então, que eu entrei para a biomedicina, comecei a trabalhar em alguns projetos, e daí a coisa foi só engrenando da graduação. Eu, ao concluir, fui convidada para fazer o mestrado, e do mestrado para o doutorado, e assim eh, eu fui galgando, né, lugares mais Sim. avançados nessa área acadêmica. E assim, hoje a gente tem aqui então a doutora, né, Jaqueline, que é um orgulho assim, né, que a gente, infelizmente, né, você trouxe essa questão de ser uma mulher negra nesse meio, e a gente não vê, né, muitas representatividades, a gente não se vê nesses lugares. E, inclusive, né, teve um projeto da Mattel, né, que te homenageou, né, com uma Barbie, e fala também um pouco da importância de ter, né, você também ser hoje essa figura que possa inspirar tantas outras mulheres e meninas que estão aí com sonhos de ingressar nessa área também. Sim, eu acho que depois da história do sequenciamento genético, eu fui colocada nesse lugar de representatividade para as meninas, né, e mulheres negras na ciência. E com isso eu recebi muitas homenagens, entre elas a homenagem da Mattel, da empresa que, né, que produz, enfim, que fabrica as bonecas Barbies. E para mim, acho que de início, assim, logo de cara, eu achei que não fazia muito sentido, porque eu não pareço com a Barbie, não parecia com a Barbie, né? Então, eu dizia assim, nossa, não faz sentido nenhum eu ser homenageada pela Mattel com uma boneca Barbie, sendo que essa boneca não me representa. Eu tive muitos traumas, inclusive, né, durante a minha infância, com essa questão das bonecas que tinham esse estilo, que não era só a Barbie, mas assim, todas inspiradas nessa marca muito famosa. E quando o meu agente Ricardo falou para mim que eu não estava entendendo a proposta, que a proposta, na verdade, era que a Barbie se parecesse comigo, aí é que foi que a coisa realmente caiu, assim, né? Acho que a ficha caiu, eu diria. E ter sido homenageada foi uma das gratas surpresas que eu tive na vida, eu diria. Eu sou um pouco tímida, então levanto pouco essa bandeira, mas para mim foi assim incrível. E saber que meninas e meninos vão olhar para uma boneca que mesmo, né, não estando à venda, enfim, foi só uma homenagem, mas assim, que meninas e meninos vão saber da existência de uma boneca cientista, né? E não apenas uma boneca mãe, dona de casa, mas de uma boneca cientista e uma cientista brasileira no rol de outras cientistas no mundo. Então, como uma heroína da saúde. Então, assim, isso realmente fez uma diferença muito grande para mim, Sim. e eu acho que faz uma diferença muito grande na vida, não só dos pequenos, né, mas nos adultos também, porque muita gente se sentiu representada. E mesmo quem não era da área da saúde, só o fato de ter uma boneca de uma marca tão renomada e brasileira, dentro desse espectro, fora do padrão de beleza, mas de um padrão profissional, eu acho que é de orgulho para o Brasil como um todo, né? Sim, total, é assim, é muito importante mesmo. A gente tá falando desse sequenciamento, esse trabalho importante que você fez, né,
com o vírus da Covid-19, um ponto que eu gostaria que você destacasse aqui para a gente é sobre essa importância, principalmente dessa atuação, né, da ciência nessa corrida para o desenvolvimento da vacina, para esse sequenciamento, entender, né, ali antes, quando teve logo de início o primeiro contato com o vírus, a detecção do vírus, porque parte da desinformação que correu, né, no discurso antivacina é que a vacina foi produzida muito rápido e, portanto, ela não seria segura. Então, fala um pouco aí para a gente dessa, né, dessa importância nessa corrida. Olha só, a ciência, ela é uma área, né, de atuação, uma área de trabalho que requer paciência e que requer, normalmente, uma dedicação maior do que nas outras áreas. Só que a ciência, ela não é uma coisa pontual, ela é algo contínuo. Isso significa que grande parte do conhecimento que se adquiriu ao longo dos anos é utilizado como plataforma para a aquisição de novos conhecimentos. Então, basicamente, quando a gente fala que durante a pandemia de Covid-19 nós conseguimos desenvolver uma vacina tão rápido, a gente está querendo fazer um recorte só desse período de pandemia, quando na realidade todas as tecnologias utilizadas para a produção de vacina, nesse período pandêmico, elas já existiam, elas só foram adaptadas para um novo vírus, que foi o SARS-CoV-2. E que ainda está, né, que é importante ressaltar que a epidemia não acabou. Então, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, de letramento científico, eu diria, né, de educação científica, para perceber que, na realidade, as vacinas, elas são o fruto desse conhecimento que foi obtido ao longo dos anos. E o sequenciamento genético, ele permitiu que, pelo menos, a gente conseguisse rastrear novas formas, né, de transmissão desse vírus, que a gente conseguisse, por exemplo, entender que tipo de intervenção a gente precisava fazer para diminuir a transmissão do vírus. E, para além disso, começamos a sermos capazes de identificar novas linhagens, de identificar novas cepas que seriam importantes para o desenvolvimento de uma vacina. Então, o sequenciamento, ele tem uma importância, assim, eu diria, primordial, no sentido de que você tanto consegue estudar a parte epidemiológica de uma doença, de um surto epidêmico que esteja acontecendo, como você consegue fornecer respostas importantes e de forma rápida para que outros setores, né, para que outras áreas da saúde possam, de fato, utilizar aquele conhecimento e, por exemplo, desenvolver fármacos ou desenvolver a vacina, como foi o caso do que aconteceu durante a epidemia de Covid-19. Sim, não, e além de todo, né, essa tecnologia da vacina já existir, e houve também essa pesquisa, essa corrida durante todo o processo, né, de primeira detecção do vírus, e vamos, né, lutar e fazer com que a população tivesse acesso, e hoje a gente já está aí com as vacinas. E aí, pegando o gancho, né, depois de ter passado todo esse pesadelo, né, da gente ter convivido com um vírus, né, sem a vacina, e que acarretou só aqui no Brasil, né, mais de 680 mil mortes, assim, foi um cenário bem horrível que a gente viveu. Agora a pergunta que não quer calar, né, porque a gente está voltando à retomada do ritmo, né, o convívio social, então está voltando o ritmo, digamos assim, mais normal do convívio, né, foi passada a pior fase, mas a pergunta que não quer calar é: a pandemia já acabou? Você já até trouxe aqui que não, mas trazer aqui para a gente tecnicamente, né, como é que está esse cenário hoje. Não, a pandemia não acabou, é importante a gente destacar isso, apesar de estarmos vacinados e voltando, né, às nossas vidas gradativamente de forma mais presencial, diria assim, a epidemia não acabou, a pandemia não acabou. A gente ainda tem muitos casos de Covid, a gente ainda tem muitos casos de transmissão, mas a gente realmente está chegando nesse platô em que a grande parte das pessoas vacinadas, né, consegue proteger aqueles que não estão vacinados, ou mesmo proteger a formação, o surgimento de novas linhagens mais expressivas, mais letais, mais transmissíveis, né. Então, assim, a gente passou por uma fase aí em que teve muito surgimento de muitas variantes, né, uma atrás da outra, e hoje a gente já consegue controlar isso melhor. Então, pessoas vacinadas estão ficando doentes? Sim,
Mas essas pessoas que estão ficando doentes não estão tendo doença grave. E as pessoas que não se vacinaram, que estão ficando doentes, são de fato as pessoas que estão sendo internadas nos hospitais ou que vêm a óbito. Então está claro que a vacina é um grande protetor, não vai apagar com a história da Covid-19 no mundo, pelo menos não pelos próximos anos, mas já consegue nos dar a possibilidade de um respiro, né? Já consegue nos dar a possibilidade de interagir um pouco mais dentro do ambiente de trabalho, dentro da sociedade de modo geral. A gente ainda precisa continuar tomando os mesmos cuidados com a Covid-19, porque trata-se de uma infecção respiratória, isso significa que um espirro, uma tosse, ou qualquer outra manifestação aí de infecção, né, ou de enfim, irritabilidade ali do trato superior, trato respiratório superior, isso vai levar, de fato, à transmissão de uma doença. Então, que pode ser o coronavírus, mas pode ser um outro vírus, uma bactéria que pode levar a novas doenças, né? Então, a gente está passando agora pela epidemia de monkeypox também, que é um agravante, né? A gente, infelizmente, vai começar a ver o surgimento aí de novas doenças, porque o mundo globalizado como ele está, ele, infelizmente, acaba permitindo a transferência, né, de patógenos, que são patógenos causadores de doenças importantes entre os países de forma muito rápida. Então, é sair daqui do Brasil, chegar em Lisboa, chegar, enfim, na Itália, em Roma, você consigo leva algo do Brasil que não é tão necessariamente material. Às vezes você consegue, acaba transportando uma doença com a qual você está infectado para um outro território sem nem mesmo se dar conta de que você está doente. Justamente. Então acho que é por isso que a gente precisa manter essa ideia de que a pandemia não acabou, e mesmo que a pandemia tivesse acabado, tem outras doenças que precisam de cuidados e que precisam ainda, por exemplo, do uso de máscara nos aviões, do uso do álcool gel. Acho que são hábitos que a gente vai acabar levando para o resto da nossa vida. Sim, abriu aí para a gente também, né, esse alerta também com cuidado com a higiene, né, básica, principalmente esse da proteção, né, das mãos, né, do sistema respiratório. Você até antecipou aqui a resposta para uma outra pergunta, que era se a gente poderia associar, né, ao aumento dessas pandemias e dessas doenças que estão se espalhando muito rápido a esse modo de vida, né, globalizado, dessa deslocamento de pessoas. Você já adiantou que sim. E antes da gente entrar, você tocou também num ponto que é a nossa próxima pergunta, que é sobre, né, varíola do macaco. Você já citou aqui também para a gente, mas antes eu queria só fazer uma pausinha, que antes da gente dar seguimento, eu gostaria de reforçar que somos uma mídia independente, a Alma Preta Jornalismo, ela conta com o seu apoio para continuar existindo, então você pode acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no nosso site, e lá no nosso site tem também, né, o local da assinatura para você dar o apoio para a gente, ou mesmo dando apoio compartilhando nossos conteúdos. Não deixe de dar essa força, você que está aí nos acompanhando, continue nos acompanhando, compartilhe esse episódio. Muito importante aí as pessoas saberem sobre a pandemia, somente aí o que a doutora Jaqueline trouxe, que ainda não acabou, que é preciso ainda tomar esses cuidados. Então, a gente reforça aí, vamos reforçar para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E aí, voltando aqui ao ponto, doutora Jaqueline, que você comentou, né, sobre os novos casos aí da varíola do macaco, a gente mal saiu, né, agora desse cenário da Covid, já começou a ser registrado, está tendo um aumento, né, a gente está vendo cada dia mais sendo noticiado esse aumento de casos, número de casos, né, dessa varíola, e o que se sabe até o momento, né, sobre esse caso. E aqui no cenário do Brasil, a gente pode dizer que a gente está vivendo um surto ou já trata de uma questão endêmica, pandêmica? Como é que está esse cenário? Olha só, em relação à varíola dos macacos, a gente está vivendo um início de surto, né? Então, o que a gente observa são algumas pessoas infectadas em grandes centros urbanos, grande maioria com a questão de contato com outras pessoas que tiveram a doença, agora, mais recentemente, e com esse contato acabam, então, contraindo o vírus e acabam desenvolvendo a doença monkeypox. Endêmico e pandêmico ainda não, né? A gente precisaria de um caminho longo aí para entender que é pandêmico e precisaria estar num pico tão alto, para se tornar
pandêmico, porque teria que atingir o mundo como um todo. Então, eu acredito que, em termos de surtos, sim, nós estamos vivendo um surto, ou o Mas ainda estamos iniciozinho desse longe de uma surto, né? pandemia, né? Estamos Não, longe. estamos longe, Ótimo. estamos longe. Não que isso, de certa forma, seja motivo para que a gente fique extremamente tranquilo. Não podemos, né? Na realidade, nós temos que tomar muito cuidado, porque é assim que as epidemias elas surgem desse lugar de pessoas que têm contato ou que, enfim, foram é, favorecidas, né, de certa forma, com a questão da globalização, e através disso, isso acaba se espalhando aí para o restante do mundo. Então, é importante a gente ter em mente que, apesar de ainda não ser uma pandemia que está se espalhando, que está atingindo muitos países, é importante a gente saber que basta uma pessoa infectada, né? Assim como era na Covid. Basta uma pessoa infectada para que a gente tenha dificuldades aí no processo de monitoramento. Justamente, É, você trouxe aqui para a gente, né, que, né, o monkeypox, que o vírus, né? É importante reforçar também que se trata de um vírus, né? Então a sim, proliferação ela é mais rápida, né? Se você puder entrar nisso também. isso é uma coisa interessante. O monkeypox, ele é um vírus de DNA, diferentemente do vírus de RNA, e ele, por ser um vírus, ele precisa ter o contato com a sua célula alvo, né? A célula que vai ser considerada como célula hospedeira. E isso acontece, então, aí, é, dentro dos tecidos, principalmente da epiderme, e com a formação de bolinhas, a formação primeiro de lesões características, como espinhas, com bordas um pouco mais secas, né, quase que descascando já de tempo ali, né, no processo de formação daquelas lesões, e a partir daí a gente tem, então, o desdobramento mesmo da doença, a fase aguda da doença. É, mas ambos são vírus e a gente consegue, por exemplo, sequenciá-los da mesma forma. Mas é importante que o sequenciamento ele seja efetivo para a saúde, para as políticas de saúde, né? E principalmente saúde pública, porque se não for efetivo, qual que é o objetivo do cientista ir para o laboratório desvendar a molécula do vírus, quando na realidade as pessoas não estão nem um pouco preocupadas no seu dia a dia com aquele vírus ou não. Né? Então fica um trabalho, de certa forma, solitário, um trabalho que exige, assim, da gente uma certa dedicação. Né? Então a gente precisa, assim, estar ali o tempo todo, tentando entender o que pode estar acontecendo quando dá errado, que na maioria das vezes é assim, ciência, né? A gente dá certo, mas antes de dar certo, a gente dá muito errado. E eu acho que são esses erros que nos fazem aprender. Sim, e tem perspectiva, né? Qual que é a perspectiva também de tratamento, né? E cura ou até mesmo prevenção para monkeypox? Olha, monkeypox, a gente já tem, né, prevenção através de vacinas, a gente tem algumas medidas profiláticas através do uso de vacinas que de certa forma, permitem ao indivíduo escapar mais facilmente, né, seja no caso dos indivíduos vacinados. É, eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro, que, na realidade, a gente está vivendo essa epidemia, eu vou chamar assim, né, o iníciozinho dessa epidemia de monkeypox, e ainda é tudo muito novo. Então, a gente sabe muito pouco dessa nova cepa. E por que que a gente sabe muito pouco? Porque naquela época existia um contexto, e esse contexto enfim, contexto de deserto, de áreas mais quentes, era um contexto mais, como que eu poderia dizer? Só voltando um pouquinho, você falou Tá, naquela época, porque é um vírus, uma doença que já tinha já existe. recorrência. Exato, ela já existe na África, né? Então, não é uma doença nova. O que está acontecendo agora é que ela está tendo, acho que uma projeção maior no mundo, porque está atingindo países que são considerados países de primeiro mundo, né? Países aí financeiramente mais abastados e que, de certa forma, isso chama atenção,
né, das organizações de saúde, enfim, até da Organização Mundial. Mas é de fato uma doença que já acontecia, já ocorria e que ocorre há bastante tempo, né, ali na África, em regiões tropicais, e que nunca se chamou atenção como está chamando atenção agora. O que a gente sabe é que são linhagens diferentes, né? Então, assim, é uma nova cepa viral que está causando essa epidemia atual, e que, inclusive, a gente tem manifestações diferentes, né? Essas manifestações diferentes, elas muito provavelmente estão linkadas a modificações nesse vírus, que é o que a gente entende aí na evolução viral, natural mesmo, da biologia viral. Então, esse acometimento mais das regiões genitais, por exemplo, que inclusive tem causado, né, essa falsa ideia de que é uma doença que passa através do sexo, mas na verdade ela não é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser transmitida no momento de uma relação sexual por conta do contato, que é muito íntimo, né, é muito próximo, mas não porque ela está sendo transmitida através de secreções, né, ali dentro do que a gente entende como espectro de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, isso é um ponto importante para tirar esse estigma. E aí, tirar o estigma tanto para as pessoas que fazem sexo, né, como aconteceu no início, de homens que fazem sexo com homens, porque foi a comunidade onde isso emergiu de forma mais recente, mas não é exclusividade e não está relacionado com a prática em si do sexo realizado entre dois indivíduos ali, né, do mesmo gênero, mas sim ao contato muito próximo. Isso significa que logo em breve, se o vírus continuar sendo transmitido, a gente vai ter, como na verdade já está tendo, crianças sendo infectadas porque tiveram contato muito próximo com pessoas que tiveram diagnóstico positivo, mulheres sendo infectadas também. Agora, mais recentemente, saiu um artigo sobre um cachorro ter desenvolvido lesões por monkeypox porque ficou muito próximo com o seu dono, né, que estava infectado. Então, a gente já começa a entrar num outro âmbito, que é o âmbito dos animais domésticos, que também aconteceu durante a epidemia de Covid, né? Felinos e cães, eles também tinham... podiam ser infectados pelo vírus da Covid-19, mas não necessariamente que faziam o processo de transmissão para o humano de volta, né? E isso, inclusive, é bacana da gente trazer em relação aos macacos, né? A gente usa esse termo monkeypox, varíola dos macacos, porque quando ele foi descoberto em macacos, né? Na África. Então, assim, acaba que a gente, dentro da ciência, vai nomeando os vírus de acordo com a forma como eles foram detectados, a forma como eles foram identificados. E isso é um grande problema, porque isso gera um estigma, né? Hoje a gente usa o termo varíola dos macacos, que inclusive não é um termo adequado, e nós da área de saúde aqui no Brasil, a gente já optou por utilizar o próprio termo monkeypox, por mais que isso remeta à varíola dos macacos, né? Porque monkey é macaco, mas assim, em termos de saúde pública e de uma grande parte da população, monkeypox ainda é um termo que eles não conseguem compreender porque não têm o domínio do inglês. Né? Isso facilita no processo de comunicação, no sentido de que a população mais ignorante não vai matar os macacos, como a gente viu aí, né, nessa última semana, alguns relatos de macacos, né, sendo mortos porque as pessoas estavam achando que eles eram os responsáveis pela transmissão da varíola. Então, assim, é um contexto muito complexo, né? É um contexto muito, muito, muito complexo e precisa de ter um debruçar muito específico sobre ele, um estudo mais aprofundado para a gente, inclusive, fazer a renomeação, né, desse vírus e da doença de um modo geral. Então, acho que é um contexto aí, a gente está entendendo, né? Não é igual às manifestações anteriores, porque a gente está tratando de uma cepa diferente, e a gente está Mas que aprendendo assim pode como... também levar ao óbito, que eu acho que também é uma das Sim, preocupações, sim. né?
Sim. É tão letal quanto a Covid-19? Eu não consigo te fazer esse comparativo entre a Covid e a varíola dos macacos, né, a monkeypox, porque os acometimentos são diferentes. Eu acho que no nosso contexto, né, de Brasil, aqui trazendo para o contexto de Brasil, e eu acho que mundial também dá para extrapolar, a Covid matou muito mais. Né, a Covid matou muito mais, que é um acometimento respiratório, assim, intenso. As pessoas que tinham background genético que fragilizavam, né, o sistema para um acometimento mais grave, uma severidade maior da doença, tiveram realmente perdas significativas, né, dentro das famílias e tudo mais. A varíola dos macacos, até o momento, não. Né, a gente tem aí um óbito, né, relacionado à monkeypox. Então, se a gente pensar no período em que a gente já começou a ter a doença aqui no Brasil, isso ainda é pouco, graças a Deus que seja assim, né? Que seja pouco. A gente tem Que muitos seja casos. assim, né? Exato. A gente tem Porque muitos casos confirmados, mas poucas mortes no mundo todo. Se não me engano, são 114 mortes pela varíola dos macacos no mundo como um todo, para mais de, sei lá, 30 mil casos confirmados, né? Então, isso é importante. isso é muito importante, ainda mais depois, né? Tão recente, a gente mal sabe, ainda tem Exato. mortes, né? A gente ainda está perdendo pessoas pela Covid-19. Então, assim, é muito, né? É acalentador saber que a gente não precisa ter essa preocupação agora de novo, né? Nesse nível que foi, né? Sim, Claro que exato. Era o isso que eu ia cuidado deve comentar. continuar, e principalmente essa questão das vacinas, né? Então, a gente está caminhando para o final, assim, o papo foi muito legal. A gente poderia ficar aqui horas falando, assim, acho que é um assunto que rende muito, mas a gente precisa encerrar. E aí, para fechar, né, eu queria que você reforçasse aqui para a gente também a importância de continuar, né, nos cuidando. A gente você já trouxe aqui para a gente essa questão das doenças, né, e dessas questões da nossa própria forma de viver hoje, né, nesse mundo globalizado, tem intensificado, né, essas, tem intensificado que essas doenças se espalhem. E a gente como a gente pode seguir nos cuidando, né, para a retomada das atividades, porque a pandemia não acabou, mas as atividades têm retomado, né, as aglomerações, e reforçar também, mais uma vez, né, a importância, porque nunca é demais, a importância das vacinas. Vamos lá, eu acho que a gente está entrando numa fase agora da nossa vida enquanto planeta, né? Que é basicamente de começar a enfrentar muitas dessas doenças que têm uma escala global por conta da globalização, mas também por uma questão muito característica da nossa atividade aqui no planeta, que é uma atividade predatória, né? Nós, enquanto humanidade, a gente explorou os nossos recursos de forma, eu diria que irresponsável. Então, esse é um ponto muito importante. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né, em termos de danos ao meio ambiente. Tudo na natureza tende a um equilíbrio. E mesmo esses vírus, mesmo esses patógenos, eles têm um equilíbrio na natureza. Mas no momento que a ação humana ela acaba nos levando para dentro desses ambientes, ou trazendo esses ambientes para mais próximo de nós, isso acaba tendo aí um contato que não é esperado para a nossa espécie com esses micro-organismos. Então, a tendência é que a gente comece sim a ter outros surtos, que a gente comece a ver outros vírus emergindo, né, em tempos próximos, e aí eu estou fazendo aqui uma projeção para 5, 10 anos, a gente ainda vai ver muitos vírus emergindo e causando doenças como o que a gente está vendo com a monkeypox, como a gente viu com a Covid-19. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro é ter um consumo mais consciente, né? Ter um comportamento mais consciente do nosso planeta. O segundo é que existem formas de prevenção, e eu acho que ouvir a ciência nesse aspecto é fundamental, porque a gente não está falando algo que vem da nossa cabeça, a gente está falando algo que foi comprovado, que tem embasamento científico. Então, quando nós, cientistas, nos comunicamos com a população e dizemos, olha,
usem máscara, é porque a gente sabe que a utilização das máscaras, de fato, traz um benefício preventivo em relação ao não uso. Então, a gente precisa estar mais ligado agora ao que é que a ciência está trazendo, né, de recomendações, né, para cada período. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E lembrar que a gente só está hoje, né, aqui da forma como a gente está, com a vida super atribulada, saindo, voltando para os escritórios, para as fábricas, para as indústrias, para os locais de trabalho, porque a vacina foi muito efetiva. Né? A gente investiu muito em vacinação, graças a Deus, e isso facilitou muito o nosso processo durante essa pandemia aí. Então, as vacinas elas são extremamente seguras e elas estão disponíveis aí no posto de saúde mais próximo da sua casa. Não deixe de se vacinar, não caia nessa história de que as vacinas têm chip, as vacinas têm isso, as vacinas têm aquilo, porque isso é fake news, né? Isso não é uma informação verdadeira, uma informação correta. As vacinas são extremamente seguras, ninguém está tentando rastrear ninguém, pelo menos não através das vacinas, e com isso a gente consegue salvar, eu diria, que a vida do nosso próximo, mesmo que esse próximo não esteja tão perto quanto a gente acha que deveria estar. Então, eu acho que é um pouco disso. Sim, sem contar o tempo, né, e a dedicação da ciência para tentar trazer isso, né, quando chega aqui para a gente, né, para os usuários finais, é muito tempo de pesquisa, é muito tempo de estudo, então, assim, não é algo que, caiu do céu, né, então essa valorização da ciência, ela é muito importante de entender mesmo essa dedicação e esse trabalho nos bastidores, né, para essas produções aí do que a gente tem hoje de medicamento, seja preventivo e seja vacina. Doutora Jaqueline, foi um prazer receber você aqui com a gente, foi ótimo esse bate-papo. Deixa aí suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, ou redes sociais de algum trabalho que você recomenda que as pessoas acompanhem, e suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Minhas redes sociais, eu tenho quase todas, mas eu utilizo mais o Instagram, então é @DRA Jaqueline Góes, Góes com E Jaqueline como o mesmo, bem brasileiro, e TikTok, enfim, Twitter também, né, são os mesmos arrobas, e eu queria dizer para todo mundo que está em casa, que está, enfim, passando por esse momento, né, de que a gente está vivendo, para acreditar na ciência de verdade. A ciência, ela é um dos alicerces de uma sociedade, ela é um dos alicerces de um país bem desenvolvido. E por mais que a gente ainda não consiga alcançar esse patamar de conhecimento, é importante a gente começar a se familiarizar com a ciência e começar, de repente, a seguir, a acompanhar o trabalho de mais cientistas, para que a gente possa aos poucos e começando a entender, né, o que é ciência, o que faz ciência, por que faz, como faz. Então, isso é importante. E é isso, obrigada mais uma vez a vocês, né, do Alma Preta Jornalismo, por me convidarem, por dividirem esse espaço aqui comigo e permitirem, né, esse momento de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória. Sim, trabalho incrível e necessário. Mais uma vez, viva a ciência e muito obrigada por fazer parte disso tudo e estar aqui compartilhando com a gente seu conhecimento também. E é isso, a gente segue aqui, a gente continue aí nos acompanhando aí por todas as redes e acompanhe também o trabalho da doutora Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a você. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.